Olá, pessoal. Vamos estudar, então, as doenças relacionadas ao sistema que nós vimos na semana passada, o sistema urinário. Então, nós vamos reconhecer as principais doenças relacionadas a esse sistema. Então, alguns fatores podem alterar o funcionamento dos rins ou das vias urinárias e ocasionar doenças. Então, aqui eu coloquei uma imagem para a gente lembrar do sistema urinário, né, os rins. Aqui as vias urinárias, os ureteres, e a bexiga e a uretra. Então, alguns fatores do dia a dia, né, a gente pode fazer com que a gente desenvolva algumas doenças. Então, por exemplo, uma comida com excesso de sal, alimentos bastante industrializados, em que há conservantes, sal, açúcar. Essas substâncias, elas sobrecarregam o funcionamento dos rins, né, tanto o sal quanto o açúcar e conservantes. Faz com que, com o tempo, ele não consiga eliminar excesso dessas substâncias que não são necessárias ao nosso organismo. Então, pode ocorrer cálculos renais, enfim, outras situações ali que a gente vai ver ao longo da aula. Outra coisa também é sentar-se, mesmo que colocando papéis, né, em vasos sanitários públicos, né, que são usados por muitas pessoas, não é o correto, para a gente não adquirir certas bactérias ou fungos que possam vir estar alojados por aqui. Então, a gente precisa ficar afastado se a gente precisar utilizar esse vaso sanitário nesses locais públicos. Bom, e com relação à urina, a cor dela, ela pode identificar algumas situações, né? Então, a gente acompanhar a coloração da urina. Então, aqui alguns exemplos, né? Se ela estiver transparente, talvez a pessoa está bebendo água em exagero, né? Então, pode diminuir um pouco. Amarelo pálido muito claro, é uma urina normal, os rins estão trabalhando normalmente. Amarelo transparente ainda é normal também. Então, essas duas colorações aqui é o ideal. Se tiver um amarelo escuro, ainda é normal, mas a pessoa pode beber um pouco mais d'água para ficar nessa coloração aqui um pouco mais clara. Âmbar ou mel, a pessoa está desidratada, beba água. Às vezes acontece quando a gente acorda ter uma urina mais escura, né? Porque a gente passou várias horas sem beber água, normal. Mas ao longo do dia, né? Iniciando o dia, você já pode beber um copo d'água e conforme vai passando o dia, né? Se hidratando para voltar a essa coloração aqui ao longo do dia. Mesmo no inverno, não deixa de beber água. Claro que provavelmente não vai ser a mesma quantidade do verão, pois a gente vai estar com o corpo mais quente no verão. Então vai perder mais água ao suar, né? Eliminar suor. Então, caso o inverno, a gente vai tomar menos, mas não pode deixar de tomar água, mesmo que não sinta sede, certo? Bom, a urina, né, na cor espuma ou efervescente, ela quase que um efeito, né? Se for persistente no tempo, indica excesso de proteína na dieta ou problema renal. Então, a partir dessas cores aqui, vocês verifiquem para tomar uma medida, né? De, enfim, visualizar aquilo que vocês estão se alimentando e, se necessário, se continuar, né, ir ao médico. Laranja, pode ser falta de água ou pigmentos da comida. Se persistir, pode ser problemas de fígado ou vesícula. Às vezes, por exemplo, quando a gente come beterraba, né, pode ter uma coloração, ou muita cenoura, enfim, pode ter uma coloração entre laranja e rosada. Mas vai ser próximo àquela hora que tu se alimentou, né? Fez a digestão, enfim. Não vai ser por muitos dias vai ocorrer isso, certo? Rosada, avermelhada, pode ser da comida, né, que nem eu coloquei. E se persistir, pode ser problema de fígado, vesícula, rim, próstata, infecção ou tumor. Tá? Então, continuar por vários dias, tem que verificar a partir da laranja, certo? Ou melhor, a partir dessa cor aqui, meio espumante, né?
Acastanhada, desidratação severa ou problema de fígado. E azulado ou esverdeado pode ser da comida, medicação ou uma infecção bacteriana. Dependendo dos remédios que a gente venha tomar, pode acontecer de alterar a cor da urina também. Tá? Então, por isso a gente precisa fazer uma associação daquilo que a gente come, ingere, né? E se persistir, ir ao médico. Né? Bom, então, das doenças que nós vamos trabalhar, né? Então, nós vamos falar da nefrite, é um resultado de um processo inflamatório. Então, essa terminação "it" normalmente indica inflamação, né? Inflamação nos rins, e especificamente aqui no néfron, né? Que é aquela parte específica do rim que faz a filtração do sangue. E se ele está inflamado, com tamanho aumentado, né? Ele vai acabar dificultando a filtração do sangue, ele não vai conseguir desempenhar bem as suas funções, né? Eu não consegui imagens desse processo de nefrite, tá? Então, aqui é só para lembrar essa parte específica aqui dos rins, né? O néfron, tá? Que é uma estrutura microscópica que vai filtrar o sangue, né? Eliminando aquilo que não é desejável para o corpo e reabsorvendo a quantidade de água para não deixar o corpo sem água. Tá? Bom, aí pode acontecer o que com essa inflamação, né? Levar ao aparecimento de sangue na urina e aumento da pressão arterial, das artérias. Tá? Bom, como é que essa inflamação ela pode ser ocasionada por agentes infecciosos, né? Então, organismos que causam infecção, como vírus ou bactérias, ou pelo uso de determinados medicamentos. Então, é importante verificar, às vezes nem todos os remédios eles são tomados, né, na quantidade, nem sempre eles se adaptam ao nosso corpo, então a gente precisa estar indicando isso ao médico. Bom, os cálculos renais. A gente também popularmente acaba chamando pedra nos rins, né? Eles podem se formar em qualquer ponto do sistema urinário. Então, pode ser nos rins, nos ureteres, que são aqueles canais, né? A bexiga urinária ou até a uretra. Eles são compostos, na maioria, de sais de cálcio. Então, é como se fosse um aglomeradinho, né? Umas pedrinhas de cálcio, tá? Que, enfim, normalmente elas se formam a partir daquela alimentação, né, bastante industrial, com muito sal, muito açúcar, muitos conservantes. Ou seja, excesso de coisas ou até substâncias que não são necessárias no corpo. O conservante, por exemplo, não serve para nada no nosso corpo, né? Só serve para dar problema, basicamente. Ele conserva o alimento bonitinho na embalagem lá quando vem da indústria, né, fica um tempo no mercado e tal, dura um tempo na tua casa, quando tu compra, né, validade 1 ano, não sei o quê, mas, ou às vezes 3 anos, né, mas isso aí é só para conservar o alimento, né, pro corpo não serve para nada. Então, a gente deve evitar ao máximo possível a alimentação industrializada, tá? Especialmente balas, chocolates, refrigerantes, sucos que não são naturais, né? Então, às vezes é mais prático, mais barato, mas isso acaba causando problema ao longo do tempo. A gente tem que se cuidar. Bom, esses cálculos renais, os sintomas, né, são cólicas fortes, então dores fortes nessa região ali dos rins, da bexiga, dependendo até vômitos, né, enjoos por excesso de dor, a gente acaba ficando assim, com essa indisposição. E se tiver muito forte esses cálculos, um caso muito grandes esses cálculos que impedem que esse sistema urinário funcione adequadamente, né, pode levar à insuficiência renal aguda. Então, ela não vai funcionar e tu vai acabar não filtrando teu sangue, tu vai ficar com toxinas no teu corpo. Tá? Aqui também outros sintomas, né? Dor e queimação urinar. Então, quando a gente dói para urinar, a gente deve, e se persistir isso, a gente deve verificar no médico, né? Pedir uns exames, enfim, ele vai pedir, né?
A urina rosada, calafrios, que são aqueles tremores, né? E até febre, febre é uma forma de eliminar, tentar, o corpo tentar se livrar de algo que está no corpo, né? Indesejado. Bom, a cistite, uma inflamação que ocorre na bexiga urinária, e ela geralmente é causada por um micro-organismo. Por exemplo, aqui a Escherichia coli, é uma bactéria, né, bem comum, que pode vir a se multiplicar nessa região e causar essa inflamação. A bexiga, então, fica inflamada, fica dolorida, um pouco maior, né? E aí a pessoa tem um dos sintomas é a necessidade de consumo de melhor urina. Então, fazer urina, né? Melhor, eliminar urina em excesso pode indicar uma inflamação na bexiga. Tá? Também, ao urinar, a pessoa pode sentir fortes dores, né? Porque é uma região que está machucada, né? Inflamada. Então, também é um sintoma de uma doença, né? No sistema urinário. E aí é importante procurar um médico, certo? Essa doença é bastante evitada, quer dizer, uma das formas, né, de evitar é não ficar sentado diretamente, né, em contato com o vaso sanitário, né, no caso público, né, aquele que tu não tem controle da limpeza de quem está utilizando. Então é importante a gente evitar de se encostar nos vasos sanitários públicos, certo? Bom, aí também tem a questão da imunidade, né? Se a pessoa não tá com uma imunidade muito boa, não tá se alimentando bem, dormindo, né? Não está feliz, né? Pode fazer com que a gente adquira essa inflamação. Bom, e aí, com relação ao funcionamento dos rins, ocorre de pessoas, né, terem problemas ao longo da vida que perdem função num rim, ou talvez nos dois, né, enfim, acabam tendo que fazer bastante hemodiálise, né, que é um processo mecânico para filtrar o sangue, já que os rins não conseguem fazer isso de modo adequado, ou por até a falta do órgão mesmo, né. E teve então existem estudos, né, para tentar fazer com que a pessoa não precise passar por isso diariamente, né? Também não fique muito tempo na fila esperando um rim para ser doado, porque não é muito simples, né? Qualquer órgão, na verdade, é bem difícil conseguir receber a doação, porque depende de como a pessoa faleceu, né, para haver essa disponibilidade do órgão, né? Para ele poder ser, vamos dizer, reutilizado por outra pessoa, né? Vai depender da idade dessa pessoa, compatibilidade do órgão também, que o nosso corpo pode identificar como algo estranho, né? E rejeitar. Isso é bastante comum. E também a expectativa, né, no caso, possibilidade de aumentar a expectativa de vida das pessoas, né? Antes da gente falar então do rim artificial, né? Lembrando que existe tem-se a importância, né, da doação de órgãos. Então a gente pode declarar para nossa família que quando a gente vier a falecer, a gente quer doar os nossos órgãos. É importante, né? Assim como nós podemos precisar um dia, outras pessoas poderão, né, virão a precisar. Então a gente pode ajudar nesse sentido. Bom, então esse projeto desenvolvido na Universidade da Califórnia, né, chamado Rim Artificial, no caso do Kidney Project, né, projeto Rim, ele criou então um protótipo de um rim artificial composto de membranas de silício que realizam a filtragem do sangue. E também vão utilizar a parte biológica, né? Então, as células renais que executam outras funções, como manter o volume adequado da água e o equilíbrio de compostos, como sódio e potássio. Então, esse protótipo, né, que seria esquematizado nesse desenho aqui, então, ele é utilizado a partir de um microchip, então seria a parte tecnológica, né, mecânica, atrelado às células vivas, né? Então, células do que são de um rim. Então, isso faz
com que diminua a rejeição, né, por ter menos células, então vai ser mais difícil de o corpo identificar como algo estranho, vai ser mais fácil de adaptar, portanto, aquelas pequenas células que vai ter, que irão ajudar na regulação da quantidade de potássio e sódio no organismo. E aquele chip também, né, junto com essas células, vão manter o equilíbrio da pressão arterial. A pessoa vai poder ter uma vida normal. Então, esse é um projeto, né, que está em andamento, enfim, e temos que aguardar para ver se já está sendo, conforme mais adiante será liberado, né, enfim, aí vai depender de cada país como que vai administrar, se vai comprar, se vai disponibilizar para o sistema de saúde, né, como é que vai ser. Mas isso já diminui, né, pode diminuir o número de pessoas que estão aguardando esse órgão e se elas conseguirem instalar e deu tudo certo, esse rim artificial também, ela não vai mais precisar fazer hemodiálise. Isso vai ser menos pessoas também no processo do hospital para fazer esse procedimento. Tá, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Obrigada pela atenção e até mais.